Bom, em relação à primeira questão, né, ele fala sobre prever se um cliente ele vai pagar um empréstimo ou não. É, Inicialmente aqui no código, né, a gente tem esses 11 atributos, né, como renda, idade, tipo de residência, enfim, classe, né, que pode ser 0 ou 1, se pagou ou não. Logo em seguida aqui a gente tem uma função auxiliar para poder carregar os dados, né, o dado de treino e o dado de teste, e consequentemente retorná-los. Logo em seguida a gente tem também outra função auxiliar aqui para poder separar os atributos e rótulos. E aqui embaixo tem propriamente dito a função para poder fazer, né, o pré-processamento de dados. Então a gente aqui faz, decodifica, né, tanto o treinamento quanto o teste, né, executa, né, a função de on-hot encoder para poder transformar as variáveis como estado civil e tipo de residência em números. E também aqui embaixo a gente aplica a normalização desses atributos utilizando o standard scalar, né? E consequentemente retornando, né, tanto o treinamento e os dados de treinamento e os dados de teste. E após realizar esse processo de pré-processamento, a gente de fato faz o treinamento e a avaliação do modelo. Então a gente tem 3 modelos aqui: o Logic Regression, o K-Neighbors e o XGB Classifier. Um for loopzinho aqui para poder organizar os logs. Mas propriamente dito, a gente executa todo esse processo aqui na função main. E o resultado, né, disso está aqui embaixo. Onde a gente printa aqui os modelos de treinamento, a classe, os dados de teste, consequentemente a classe também, e aqui o resultado dos modelos, né, de cada modelo aplicado. Então aqui na regressão lógica a acurácia fica de 84%, né, com F1 score de 0.84, o que é bem preciso, né, tem uma boa precisão e um recall também, um bom recall. No KNN, o K2N, a acurácia ela fica de 85%, com F1 score de 0.85, o que também é um desempenho um pouco inferior, né, em relação à regressão lógica. E o XG Boost, né, ele fica aí com uma acurácia de 87, um F1 score de 0.87, e que também, né, possui aí porque possui um melhor equilíbrio entre a precisão e o recall, e consequentemente tem um desempenho interessante também, né? Então, de certa forma, os modelos eles tiveram um bom desempenho, com acurácias acima de 85%. O XGBoost ele foi o melhor, com F1 score de 0.8, mas a regressão lógica também saiu bem, né, sendo até um processo mais simples, né? Bom, já na segunda questão, né, que é a engenharia de features, ele tem o objetivo de comparar 3 técnicas de codificação de atributos categóricos, né? Então, o one-hot encoder que já foi explorado aqui em cima, o target encoding, e eu também peguei o frequency encoding, né, usando a biblioteca category encoders para poder invocar essas funções, né? Então a gente vai avaliar, né, cada um dos métodos utilizando esses modelos de classificação para ver qual é que tem um melhor desempenho. Então, inicialmente, como propriamente dito, a gente tem o carregamento dos dados, a função auxiliar para poder separar os atributos dos rótulos, e aqui está uma função para poder codificar os atributos. Então é aqui que a gente vai poder passar, né, esses modelos de classificação.
uma função para poder normalizar esses atributos, outra para poder combinar eles, e aqui é a própria função para poder treinar e avaliar os modelos, bem como já estava sendo feito na questão anterior. E aqui é a função para poder analisar, né, os resultados. Daí aqui na função main, né, a gente está chamando, né, os dados de treino e os dados de teste, consequentemente separando eles, né? E aqui embaixo a gente de fato tem cada modelo de codificação, de classificação, onde o one-hot encoding ele transforma cada categoria em uma coluna binária. O target encoding ele substitui cada categoria pela média do target, por exemplo, classe associada a ela. E o frequency encoding ele substitui cada categoria pela frequência com que ele aparece no dataset. Essas técnicas elas estão sendo aplicadas, né, nas variáveis categóricas, então estado civil, número de independentes, tipo de residência e se o cliente possui telefone ou não. Aqui está as colunas numéricas, o standard scalar, uma variávelzinha para armazenar os estados finais, e aqui a gente faz um for loop percorrendo todo o processo, aplicando os modelos, aplicando a própria classificação e afins. Daí o resultado final é que aplicando, né, o one-hot encoding, o XGBoost, se não me engano, foi o que teve o melhor desempenho, com 0.6.7. E a regressão linear ela teve um resultado de 0.8. A regressão linear teve de 0.86 de F1 score. E o K2N teve o pior desempenho com F1 score de 0.56. Aplicando o target encoding, a regressão logística teve um resultado de 0.70. O K2N teve um resultado de 0.56. E o XGBoost também teve um bom resultado em relação aos outros dois, com 0.87. E aplicando o frequency encoding, né, a regressão logística fica com 0.80, o K2N com 0.72 e o XGBoost novamente com 0.86. Né? Então aqui tem um pequeno sumário aqui, um resumo do que eu acabei de explicar. Bom, em relação à terceira questão, ele fala sobre o conjunto ele fala sobre os conjuntos desbalanceados. Né? Nessa questão específica a gente vai lidar com um problema de classificação binária, né, em que os dados eles estão desbalanceados, né, e o objetivo é investigar se as técnicas de balanceamento de undersampling, oversampling ou alteração limiar melhoram o desempenho preditivo do modelo. Né? A gente vai utilizar o algoritmo do XGBoost para poder treinar e avaliar esses modelos também. Então, inicialmente, a gente carrega esses dados, né, onde X, né, eu coloquei como features e Y como os rótulos, né, e logo em seguida a gente também verifica esse desbalanceamento através da distribuição das classes. Né, então aqui tem o treinamento, avaliação e teste. Logo em seguida, né, a gente faz o treinamento e a avaliação, né, desse modelo. Então, logo em seguida a gente realiza, né, o treinamento e a avaliação, né, do modelo. E aqui é a função para poder aplicar, né, o balanceamento. Então, undersampling, oversampling.
uma função aqui para poder ajustar o limiar e uma outra função para poder comparar esses outros resultados aqui do F1 Score. Então aqui na função main a gente carrega os dados, depois a gente verifica o desbalanceamento, treina o modelo sem o balanceamento, e aqui a gente aplica as técnicas de balanceamento. Então aqui está o oversampling, undersampling, o oversampling e a alteração limiar. E aqui eu coloquei alguns logs para poder mostrar os resultados. Então o modelo sem balanceamento, né, ele obteve aqui uma acurácia de 96%, o F1 Score de 81, 0. E o MSE de 0.039. Apesar da alta acurácia, o recall para a classe minoritária foi de apenas 0.72, né? Indicando que o modelo ele teve uma certa dificuldade para poder identificar corretamente essa classe. Então aqui está a matriz de confusão em relação a isso. Agora aplicando o modelo de undersampling, a acurácia ficou de 91%, o F1 Score ficou de 0.69 e o MSE de 0.090. Né? O recall para a classe 1 ele aumentou para 0.85, mas a precisão ela caiu para 0.58, 58%. E aqui está a matriz de confusão. Já para o oversampling, a acurácia foi de 96%, o F1 Score de 80% e o MSE de 0.043. O desempenho ele foi semelhante, né, ao modelo sem balanceamento, mas o recall melhorou para a classe 1, de 0.75. E aqui está a matriz de confusão. E já para o modelo de alteração de limiar, né, a acurácia foi de 96%, o F1 Score de 83% e o MSE de 0.038. Né? Essa técnica ela conseguiu obter um melhor F1 Score para a classe 1 com um recall de 0.76 e uma precisão de 0.90, né, 90%. E aqui embaixo a gente tem a comparação dos F1 Score, né? Então sem balanceamento de 0.81, com undersampling de 0.69, oversampling de 0.80 e alteração limiar com 0.83, arredondando. E agora indo para a questão 5, né, essa parte do trabalho a gente vai explorar a otimização de hiperparâmetros para poder melhorar o desempenho do modelo do XGBoost num problema de classificação binária. Então a gente está utilizando a gente está utilizando, né, a biblioteca do Optuna para poder encontrar a melhor combinação de hiperparâmetros e compararmos, né, o desempenho do modelo otimizado com o modelo padrão. Então inicialmente também novamente a gente tem a função para poder carregar todos esses dados e separá-los em certas variáveis para poder retornar, tanto de treino quanto de teste. Logo aqui embaixo a gente tem a função para poder verificar os dados e verificar, né, a qualidade dos dados, para poder garantir que não há nenhum valor que seja infinito ou um valor que falte. Uma função para poder converter para pandas os dados. Uma outra para poder criar, né, o pré-processamento, né, fazer o processamento. E a função objetivo Optuna para a gente, né, explorar as diferentes combinações de hiperparâmetros do XGBoost, né, incluindo aí o N-Estimators, que é o número de árvores do modelo, o MaxDeep para a profundidade máxima das árvores, o Learning Rate, né, que é a taxa de aprendizado, o Subsample, que são as frações de amostras usadas para poder treinar cada árvore, né? O CoolSample by 3 é a fração de
features usadas para cada árvore. Gama, que é a redução mínima de perda para poder fazer uma divisão. O mean child weight é o peso mínimo das amostras em um nó. O reg alpha e o lambda e o reg lambda, né, são os termos de regularização L1 e L2. E essa função, né, o objetivo Optuna, ele define, né, o espaço de busca e avalia, né, o desempenho do modelo usando a avaliação cruzada, né, com o F1 score como métrica, né. E aqui a gente tem a função para otimizar os hiperparâmetros. E aqui embaixo para poder treinar o modelo final, né? Aplicando o pré-processor e o XG Classifier. E aqui embaixo é a função main, né? Onde a gente tem a carregação dos dados, a verificação da qualidade desses dados, a conversão, né, dos dataframes do Pandas, a definição das features categóricas e numéricas, a criação do pré-processador e, por fim, né, a otimização dos hiperparâmetros com Optuna. E aqui é o treinamento, né, do modelo final e a avaliação no conjunto de teste. Então, aplicando, né, todos esses espaços, ele, com trials de teste, né, ele demora um pouquinho para poder fazer todo esse processo, mas o resultado final é que o F1 score final no conjunto de teste ele fica como 0.81. O que garante, né, que essa otimização de parâmetros com o Optuna ele foi eficaz para melhorar o desempenho do modelo do XGBoost, né? O F1 score, ele, se não me engano, aumentou, né, de 81 ele teve um certo aumento, né, e o modelo otimizado ele mostrou, né, um melhor equilíbrio entre a precisão e o recall, né. Então só vou passar aqui para poder você ver o resto das informações, né. E acredito que era isso que eu tinha que explicar em relação a esse trabalho T4. Espero que tenha gostado.